Glória a Deus. Paz seja convosco. Amém? É um versículo também bastante conhecido, que é o Salmo 34, versículo 7, que diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós lemos este versículo do Salmo 34 e o versículo de número 7, a declaração bíblica de que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e o livra, este versículo fala justamente de livramento dispensado por Deus para todo o seu povo. Amém? Esse versículo, ele traz uma direção. E a direção deste versículo é justamente isto, fala de proteção, que Deus dispensa do céu. Deus, ele tem o amor, Deus tem a tendência de cuidar e de livrar todos aqueles a qual ele ama, a qual teme a Deus. A mensagem de hoje, o sermão de hoje, não tem o objetivo de descentralizar a Cristo. Amém? Não tem este objetivo de tirar Cristo do centro da nossa vida e colocar anjos. Mas hoje nós estaremos falando sobre o ministério angelical. Porque, na verdade, quando Deus usa aqui Davi para escrever o Salmo 34, e esse salmo nos parece que quando ele escreve, ele cita, ele na verdade estava sendo perseguido pelos seus inimigos, ele estava fugindo das situações adversas que estava em aperto a vida dele, e chega neste momento em que ele, com uma gratidão eterna ao Deus que ele conhecia, ele disse que o anjo do Senhor, esse tem a função de acampar ao arredor daqueles que temem a Deus e os livra. Então Davi, ele estava falando aqui, queridos irmãos, justamente dos livramentos que Deus, ele tinha dado, continuava dando a ele naqueles dias. A Bíblia fala, quando eu disse que eu não quero aqui descentralizar a Cristo do centro da nossa vida, até porque a Bíblia fala lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 1, versículo 14, diz assim, porque os anjos são espíritos ministradores, que ministra a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A verdade é esta, nós precisamos entender o ministério angelical, e Davi, ele está trazendo este ministério angelical para que nós possamos entender através da bondade de Deus quando ele dispensa anjos para nos guardar. E aí a gente chega dentro de uma seguinte pergunta: será que nos dias em que ainda estamos vivendo, nesse século 21, ainda existe anjos que acampam ao nosso redor? Porque quando nós olhamos as Escrituras, quando nós começamos a ler as antigas Escrituras, nós vamos perceber a atuação dos anjos. Nós vamos perceber porque Deus ali, ele libera anjos para guardar os seus filhos, suas filhas, a nação que ele escolheu. Mas a gente percebe que no decorrer dos tempos, parece que os anjos deixaram de atuar. As dispensações do Pai foi uma dispensação assim, muito recheada de proteção angelical. Mas quando nós vamos para a dispensação do Filho, parece que os anjos estão saindo de cena.
E hoje nós vivemos na graça, na dispensação do Espírito Santo, e a gente continua nesta situação. Mas eu quero dizer aqui que os anjos, eles são ministradores, e eles ministram, eles trabalham ao meu favor. Eles trabalham a favor daqueles que se aproximam de Deus, e é nesta base que eu estarei trazendo alguns fatos para que os irmãos possam entender. Eu aprendi um versículo com o Suarismar, e ele está ali hoje, ele sempre gosta de citar João, capítulo 13, versículo 7. E esse versículo diz assim, que respondeu-lhe Jesus e falou dizendo: o que eu faço, tu não sabes agora. Não vai entender agora o que eu estou fazendo, mas depois você vai entender. E eu quero trazer aqui alguns relatos de proteção angelical. E um dos quais, vivido pelo meu irmão, companheiro meu de ministério, tá? E ele conta esta situação. E um outro fato que, na verdade, ele também conta, já é um ancião, mas ele conta que uma certa feita, eles chegaram no final de semana, ele e um determinado companheiro afastado de Jesus, afastado do Evangelho, estava praticamente quase vivendo o mundo, mas eles trabalhavam juntos. E no final de semana, na sexta-feira à tarde, aquele patrão a qual eles trabalhavam fez o pagamento para eles. E tanto o irmão colocou o seu pagamento no bolso, como também esse camarada que trabalhava com ele também colocou o seu pagamento no bolso. Ambos pegaram a condução de volta para casa, e nós morávamos em São Paulo, ali em um bairro chamado União de Vila Nova. E quando ele saiu ali do ônibus, que ele entrou praticamente quase no bairro, já por volta das 18h30, quando eles atravessaram a passarela em que entraram no bairro, tinha dois moços, meio encapuçados. Ele diz que naquele dia estava um dia frio, e eles seguiram, mas quando eles iam seguindo, aqueles dois moços passaram à frente dele. E puxaram a arma e disse: passa o dinheiro que você tem para cá. E interessante que é como eu citei aqui o versículo. Jesus disse: o que eu faço, vocês não vão entender, vocês não vão saber agora, mas depois o propósito por que eu permiti isto. Só que o irmão, ele disse que aqueles assaltantes só se dirigiam para aquele camarada que estavam ali desviado. E diz: passa o dinheiro, perdeu, vamos. E aquele camarada chegou e disse: não, mas eu não tenho dinheiro, quem tem o dinheiro é ele. E apontou para o irmão. E os assaltantes dizem: nós não queremos o dinheiro dele, a gente quer o seu, rapaz. A gente quer o seu dinheiro. E aquela situação foi gerando, e aquele camarada não queria dar o dinheiro, terminou sendo espancado, tomado o dinheiro, mas o dinheiro do irmão não foi tocado nenhum centavo. Por isso Davi, ele diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que temem a Deus. E quando nós tememos a Deus, Deus tem o amor eterno de nos proteger. Quando nós lemos este versículo aqui, isso não quer dizer que nós que somos cristãos, que nós que estamos em Cristo, estamos isentos de situações adversas na nossa vida.
Porque se nós não entendermos desta maneira, nós vamos sempre estar cobrando de Deus saúde 100%, vida financeira 100%, vida conjugal 100%, vida familiar 100%, tudo 100% na nossa vida. Mas não é bem isto que Davi, usado pelo Espírito Santo, aqui está colocando. Ele está dizendo que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem a Deus, e a função dele é nos livrar. E o irmão nos conta que aquele fato que aconteceu com ele, ele atribui a proteção de Deus através de anjos. Aleluia. Glória a Deus. Mas este mesmo irmão, que eu disse para vocês, já um ancião de dias, ele nos conta um fato em que foi assim muito impactante. Sempre que ele contava era assim muito tremendo, né, para nós ouvirmos aquela fala. Ele disse que havia um irmão na fé que morava em um certo povoado, a igreja era bastante longe e que ele ia na igreja somente nos domingos pela manhã na escola bíblica dominical, por motivo de ida e vinda, porque se deslocava com muita dificuldade. E era necessário que ele passasse, era uma estrada obrigatória pela fazenda de um homem ateu. E diz que todo domingo pela manhã, aquele fazendeiro sentava na sua cadeira de balanço, ali naquele dia de folga dele, e ele via o irmão passar todos os domingos, e ele ficava muito irado. Ele ficava muito zangado, muito aborrecido com aquele irmão que passava com a sua Bíblia na sua mão. E uma certa feita, com certeza, o inimigo, usou ele, e ele tinha um boi na sua redondeza indomável, que os vaqueiros tinham dificuldade de trazer até o curral. E ele diz que ele programou com os seus trabalhadores naquele dia de domingo, para que trouxesse aquele boi de qualquer jeito, e trouxeram e deixaram ali preso. E disse que naquele irmão apontar lá entre uma cerca e outra, ele não vai ter para onde correr, solte este boi para que possa matar ele. E meus irmãos, ele conta que aqueles trabalhadores, eles não puderam recusar isto, porque eram trabalhadores, eram pessoas quase iguais a ele. E a Bíblia, e o irmão diz, querido, que aquele domingo o irmão entrou naquele corredor, uma cerca, um lado plantação, outro lado pasto, arame farpado de um lado, de outro, e ele foi andando naquele corredor como se fosse o corredor da morte. Mas o irmão conta que quando ele estava quase chegando em frente à sede daquele fazendeiro, o boi foi solto. O boi foi solto, e o boi olhou para um canto, olhou para outro, e a única coisa que aquele touro enxergou foi o irmão. E aquele touro, ele cavou ali o chão e partiu em direção à vida daquele homem. E o nosso irmão diz que naquele momento aquele irmão olhou para um lado, olhou para um outro e diz o que fazer agora, e simplesmente ele levantou a Bíblia. E aquele touro veio e caiu de joelho nos pés daquele homem. Só que aquele touro caiu de joelho sangrado. Foi sangrado, morreu sangrando aqui, botando sangue. E como eu falei o versículo, o que Deus faz, às vezes nós não entendemos, entenderemos depois. E este foi o motivo, queridos irmãos e irmãs, daquele fazendeiro se converter e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele.
Então, a função dos anjos é justamente fazer isto. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele é ministradores para ministrar ao nosso favor. E o anjo do Senhor sangrou aquele boi com uma espada inflamada, e aquele boi morreu naquele dia, naquele lugar. São dois fatos contados que estão fora da Bíblia. E a Bíblia diz o que a respeito de anjos? A pastora, ela comentou aqui que este ano que nós estamos quase findando foi um ano de livramento. Na quinta-feira veio algumas pessoas aqui, quando ela abriu a oportunidade para contar alguma coisa. Foram poucas pessoas que vieram, mas com certeza todos nós, mesmo sem perceber, nós tivemos livramentos de Deus. Nós tivemos proteção dos anjos de Deus. Nós tivemos proteções para que nós pudéssemos ter vivido este ano que está quase se findando, um ano difícil, um ano de luta, um ano de tragédia, mas contudo nós estamos aqui. Então nós podemos dizer que o anjo do Senhor, ele acampou ao nosso redor, o anjo do Senhor nos livrou, o anjo do Senhor nos guardou. Aleluia! E por isso nós estamos aqui. Há um relato nas Escrituras Sagradas, lá no livro de 2 Reis, a qual eu vou compartilhar com os irmãos, no capítulo de número 6, e o versículo de número 8, tá? Diz que Eliseu, ele consegue, na verdade, aqui saber o conselho ou a estratégia de guerra do rei da Síria. Eliseu aqui, ele era o homem de Deus, o profeta de Deus, e no capítulo 6 de 2 Reis, versículo 8, diz assim que o rei da Síria fazia guerra a Israel, fazia guerra contra Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar, e em tal lugar estará o meu acampamento. Era a estratégia de guerra daquele grande rei. E eles queriam, na verdade, fazer emboscada para pegar, na verdade, também o exército de Israel. A epígrafe diz que Eliseu, ele consegue aqui, pelo Espírito Santo de Deus, descobrir as estratégias de guerra do rei Sanaqueribe. E é interessante que o relato diz que todas as vezes que o rei Sanaqueribe preparava uma emboscada para Israel, Eliseu ia ao rei de Israel e dizia: não vai pela ali nem pela aqui, porque Deus está dando livramento para vocês. E assim a Bíblia diz que o rei de Israel evitava passar pelaquele lugar. E isso perturbou o coração do rei Sanaqueribe. Ele ficou perturbado em seu coração e chama os seus grandes, chama os seus capitães, chama os seus soldados e diz: porventura há alguém entre nós que é de Israel que está nos traindo? O que é que está acontecendo que todas as vezes que nós planejamos, eles conseguem escapar? E a Bíblia diz que um dos moços que estava ali disse: não, meu senhor, não é isto. É o homem de Deus, é Eliseu. Eliseu está lá. E todas as vezes, rei, Senhor, que tu entra na tua tenda para preparar as estratégias de guerra, Eliseu revela os teus segredos ao rei de Israel. E interessante que aquele rei diz: é desta maneira que está acontecendo? Então vamos pegar Eliseu.
Vamos buscar Eliseu, vamos prender Eliseu aqui e ele não vai conseguir mais revelar ao rei de Israel essas estratégias de guerra que eu tenho. E a Bíblia diz que o rei, ele libera um grande exército com um carro e cavaleiros para buscar a Eliseu na cidade de Dotã. E a Bíblia diz, querido, nesse capítulo 6 e versículo 15, que o moço de Eliseu bem cedinho acordou. Parece que ele acordou primeiro do que Eliseu, e ele levanta, se espreguiça ali, né? E ele sai ali da sua tenda, mas quando ele sai, que ele olha, a Bíblia diz, querido, observe bem, e o moço, capítulo 6, versículo 15, e o moço do homem de Deus levantou muito cedo, e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, e agora o que vamos fazer? Ah, meu senhor, e agora estamos perdidos, estamos presos. Mas a Bíblia diz no versículo 16, mas ele disse, quem disse? O Senhor: não temas, porque mais são os que estão conosco, aleluia. Esta é a palavra aí, ó, não temas, igreja. Não temas, diz o Senhor nesta noite, não temas, meu servo, não temas, minha serva, diante das dificuldades que vocês viveram, diante da dificuldade que talvez irão viver, não temas, porque maior é o número dos que estão conosco do que estão com eles, aleluia. E Eliseu orou dizendo: Senhor, abra os olhos do meu moço, para que ele possa ver, Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que os olhos do moço foi aberto. Oh, se nós pudéssemos orar, oh, e dizer: Senhor, abra os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver quantos livramentos nós recebemos, Senhor, ó Deus, durante este ano que está se findando. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu possa enxergar, meu Pai, o mundo espiritual e ver quanto Tu é bom, porque eu creio, como Davi escreveu, dizendo que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Aleluia, aleluia, e os olhos do moço foi aberto. Aleluia. E quando os olhos do moço de Eliseu é aberto pela graça de Deus, ele agora contempla milhares e milhares e milhares de anjos ao redor, aleluia, guardando eles. Podia ser um só, mas Deus mandou, foi logo um grande exército, irmãos, por amor ao homem de Deus, por amor ao seu servo, por amor a Israel. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, oh, aleluia. E aí, neste momento, quiseram, na verdade, fazer mal àquele exército contrário que estava ali. Mas Eliseu, sabe o que foi que Eliseu fez? Mande matar todos. Não, Eliseu disse: Senhor, segue todos com cegueira. Aleluia. Olha que privilégio nós temos, na verdade, quando nós tememos a Deus, quando nós servimos a Deus, quando na verdade nós temos o Senhor como nosso protetor. Aleluia, que privilégio. E aí Eliseu diz: Senhor, seguem todos com cegueira. E diz a palavra de Deus que aquele exército todinho ficaram cegos e barbatavam para saber aonde estavam. E Eliseu disse: agora envia homens para levá-los à cidade.
Faça um banquete para eles. Olha, dê comida, dê água, põe eles para se alimentar. E a Bíblia diz, queridos, que eles comeram e beberam e depois foram liberados para voltar. E voltaram, e a Bíblia diz que Israel teve paz e o rei Sanaqueribe voltou para o seu lugar. Aleluia! Aleluia, porque, irmãos, o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. Porque Deus dará ordem ao teu respeito, Vanderly. Porque Deus dará ordem ao teu respeito, irmão, para te guardar em todo o teu caminho. Tu não pisarás com teu pé em pedra. Porque Deus dá ordem para te guardar. Aleluia. São Paulo. Dentro do ônibus. Um jovem cristão, ele pega aquela condução, o ônibus quase lotado, e ele entra e senta em uma daquelas poltronas, e ele abre a Bíblia, e ele começa a ler a sua Bíblia em silêncio ali, ele está lendo a Bíblia. E quando menos nós esperamos, ali se levanta um ímpio e começa então a xingar aquele crente, a desfazer daquele crente, e aquele crente não respondia nada. Mas aquele homem, ele se levantou com uma fúria tremenda, ele se levanta com uma fúria diabólica, e ele não esganava aquele irmão que estava ali lendo a Bíblia, porque havia alguma coisa que impedia, mas ali todo mundo ficou atônico, sem saber o que fazer, e o transporte seguia, e em uma próxima parada, sobre um homem, e ele entra naquele ônibus e ele fica ali. E ele começa então a participar daquela afronta, não participar falando, mas ouvindo aquela afronta que aquele homem direcionava àquele crente, e o ônibus vai, e aquele homem xingava aquele irmão de todo jeito, e que pastor é aquele ladrão, e que pastor era isso, e que aquela religião era do diabo, e por que tu tá lendo esse livro aí? E daquele momento, aquele homem que tinha pegado o ônibus, ele toma uma decisão e vai lá e segura no colherão daquele aquele homem que estava afrontando o irmão, e pega aqui, sacode para lá e sacode para cá e diz: rapaz, o que é que você quer? Por que você está agindo desta maneira? Motorista, pare o ônibus aí. E com certeza o motorista já estava, e parou aquele ônibus, ele levou aquele camarada até a porta e chegou assim, fez: vai, vamos embora, motorista. E aí, gente, eu pergunto, será que Deus usa anjos para nos livrar? Será que, na verdade, quando certa situação dessas acontece, será que Deus não está usando um ser humano como anjo para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar? Então, quando Davi, ele escreve, meus irmãos, esta palavra aqui, nada mais é do que uma confiança. E aí, se nós tivéssemos a oportunidade de abrir aqui um momento de falarmos a respeito dos livramentos que nós tivermos, são grandes os livramentos do Senhor, porque é a misericórdia do Senhor que nos mantém em pé, que nos mantém. Então nós estamos aí para receber um novo ano,
Nós não sabemos o que vai gerar este ano que está por vir, mas eu quero motivar os irmãos nesta noite a confiar no Senhor, a entregar poderosamente a sua vida a Ele, totalmente a Ele, para que, na verdade, Ele possa o guardar. Quando nós retratamos a respeito de anjos, não é para que nós possamos nos prostrar diante do anjo. Porque quando João está na ilha de Pátmos, em que o anjo vem trazer a revelação do livro final de todas as coisas, ele cai prostrado, mas o anjo diz: João, não faça tal coisa, porque eu sou apenas um conservo teu. Eu sou apenas um que vim ministrar na tua vida. Então o anjo do Senhor, ele é a nossa proteção. Deus libera anjos para nos guardar. Para defender o seu povo, Deus faz proeza. Para defender o seu povo, Deus abre o mar vermelho. Para defender o seu povo, Deus fecha a boca de leões. Para defender o seu povo, Deus envia o quarto homem na fornalha. Então nós precisamos entender que Deus, ele na verdade, trabalha para cuidar de cada um de nós. Ele envia anjos. E que bom, na verdade, né? Se nós pudéssemos ter os nossos olhos abertos para perceber os livramentos de Deus, para perceber os livramentos que o Senhor tem nos dado. Eu tenho uma cunhada que eu chamo ela de anjo do Senhor, em relação à vida do meu irmão mais velho. Porque ele perdeu a primeira família, e devido ele ter perdido a primeira família dele, consequências da vida, ele adoece e é acometido de um mal de Parkinson. E a família dele, né, os filhos seguiu a mãe, só que surge uma irmã e disse que queria casar com ele. Eu não entendo. Ele já, né, avançado em idade, não, eu quero casar. Mas não, o Senhor mandou que eu casasse com ele. E aí, de vez em quando, eu sento com meu irmão e disse: essa mulher é um anjo de Deus para ele. Essa mulher, na verdade, ela é usada para cuidar dele até o final dos dias dele. Então, observe bem, queridos, que a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele faz isto. E muitas das vezes, o irmão que está aqui, a irmã que está aqui, pode ser, na verdade, um anjo do Senhor para outra pessoa. E nós precisamos deixar ser usado. E muitas das vezes nós precisamos, na verdade, deixar ser ajudados. E o anjo do Senhor, ele está sempre pronto para nos atender. Às vezes existem perguntas que o Senhor faz que não tem lógica nenhuma, né? Mas quando Agar está no deserto, que o pão acaba, que a botija de água seca e que os lábios de Ismael já estão todos pocados, e que ela olha para um canto deserto, para trás ela não podia voltar porque ela foi expulsa, para frente ela não conseguia mais andar. A Bíblia diz que ela coloca o seu filho a um tiro de pedra, volta e senta e fica chorando. Não tinha mais solução.
E quando ela está ali chorando, em um lugar totalmente ermo, alguém toca e diz: o que tens, Agar? Aleluia. Por que tu está chorando, Agar? É claro que o anjo sabia de tudo que estava acontecendo, mas ela: o que é que tu tens? O que é que a irmã tem? O que é que está passando? O que é que nós estamos vivendo? Quais são as suas dificuldades? Deus está dizendo: o que tens? O que é que tens? Por que chora? Por que se lamenta? E naquele momento a Bíblia diz que os olhos de Agar foram abertos. Muitas das vezes nós estamos chorando, nós estamos gemendo, nós estamos passando dificuldade, porque nós não estamos tendo percepção espiritual do que Deus está tratando, do que Deus está falando, do que Deus está preparando na nossa vida para o amanhã, do que Deus está preparando na nossa vida para uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. É porque nós não estamos conseguindo ouvir Deus. E o que é que tens, Agar? Olha o poço aí na tua frente. E nesse momento ela abre os olhos, porque o anjo revela o poço. E ela vai e pega daquela água, e ela dá a Ismael, e bebe daquela água. O futuro de Agar estava ali, porque o anjo chegou e disse: olha o poço na tua frente, Agar. Oh, toma da água, Agar. Bebe, toma sustância, mulher. Levanta, abençoa o teu filho. Aleluia. E a Bíblia diz que Agar agora ela toma sustância, ela bebe da água, ela dá água a Ismael, e ela chega ali naquele poço e toma posse daquele lugar, e diz: esse poço agora é meu, aleluia. A bênção que Deus tem para você é sua, aleluia, e com essa bênção você pode enricar. Glória a Deus. Aleluia, a Bíblia diz que ela ensina Ismael a ser flecheiro. E quando os mercadores vêm, né, para beber daquela água, Ismael, ó, opa, epa, quer água? Dinheiro, camelo, especiaria. E diz que eles enricaram. Sabe por quê? Porque na verdade, o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Estou encerrando a palavra e é interessante entendermos que se você não teme a Deus, se o homem não teme a Deus, se a mulher não teme a Deus, ela não pode ter essa proteção de Deus, porque Deus, ele livra aqueles que o temem a ele, ele livra aqueles que guardam o seu conserto, que vivem na verdade debaixo da sua graça. Somos falhos, sim, mas nós somos perdoados pelo sangue de Jesus, amém? Então, que esta palavra fique, né, gravada na mente e no coração de vocês, que o anjo do Senhor está sempre acampado ao meu redor, ao vosso redor, para vos livrar, para vos guiar. Então dê uma salva de palma para Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês a luz do rosto dele e que lhe dê a paz.